Chico Rei, o monarca escravizado que libertou um povo. A história de Chico Rei não é apenas uma narrativa de dor e sofrimento, mas também um testemunho de resistência, esperança e coragem diante das maiores injustiças já cometidas contra seres humanos. Ele se tornou símbolo de luta e dignidade, mostrando que, mesmo nas correntes mais pesadas, um espírito livre não pode ser aprisionado. Chico Rei, segundo a tradição oral, era um rei africano de uma região próxima ao antigo reino do Congo. Seu verdadeiro nome teria sido Galanga, e ele governava sua gente com sabedoria e coragem. Porém, sua vida e a de seu povo mudaram drasticamente quando foram capturados em uma das inúmeras expedições de caça aos escravizados que devastaram a África. Arrancado de sua terra natal, separado de suas raízes e tradições, foi colocado nos porões imundos de um navio negreiro, onde centenas de africanos eram amontoados em condições sub-humanas. A travessia do Atlântico, conhecida como Passagem do Meio, foi um dos períodos mais cruéis de sua vida. A fome, a sede, as doenças e os maus tratos tiraram a vida de muitos de seus companheiros. Chico Rei perdeu familiares e membros de seu povo ainda no navio, sendo obrigado a assistir à dor sem poder reagir. O Oceano Atlântico se tornou o cemitério silencioso de milhões de africanos, e Chico Rei carregaria para sempre em sua memória as marcas desse sofrimento. Quando chegou ao Brasil, foi vendido como escravizado para trabalhar nas minas de ouro de Vila Rica, atual Ouro Preto, em Minas Gerais. A vida nas minas era marcada por exploração, violência e uma rotina desumana. Os escravizados eram forçados a passar horas escavando túneis escuros, respirando poeira e carregando pesados sacos de minério. Muitos não resistiam ao trabalho exaustivo e morriam cedo, sem nunca ver a liberdade. Chico Rei, porém, não deixou que a dor apagasse sua força. Mesmo reduzido à condição de escravizado, carregava dentro de si a memória de quem havia sido. Um rei, um líder, um homem livre. No fundo de seu coração, nunca aceitou as correntes como o destino final. Aos poucos, começou a traçar seu caminho rumo à liberdade. A tradição conta que ele encontrou formas de guardar pequenas porções de ouro que retirava das minas. Escondia o pó dourado nos cabelos, nos cantos da boca ou entre as roupas, sempre arriscando sua vida. Com o tempo, juntou uma quantidade suficiente para comprar não apenas a própria liberdade, mas também a de outros companheiros. A cada escravizado liberto, sua alma se fortalecia, pois compreendia que sua luta não era apenas individual, mas coletiva. Com sua liberdade conquistada, Chico Rei não abandonou aqueles que ainda sofriam. Pelo contrário, trabalhou incansavelmente para libertar outros africanos que haviam sido arrancados de sua terra natal. Muitos relatos dizem que ele conseguiu formar uma pequena comunidade de ex-escravizados em Ouro Preto, dando a eles não apenas liberdade, mas também dignidade e esperança. Entre suas maiores realizações está a fundação da Igreja de Santa Efigênia dos Pretos, um dos símbolos mais marcantes da resistência negra em Minas Gerais. A igreja foi construída com esforço coletivo de africanos libertos e escravizados, que viam naquele espaço um lugar de fé, identidade e união. Cada pedra erguida era também um grito contra a escravidão, uma lembrança de que o povo negro não seria apagado da história. A trajetória de Chico Rei revela a capacidade humana de se reinventar diante das maiores adversidades. Ele não apenas sobreviveu ao sistema escravista, mas conseguiu transformá-lo em palco de luta e libertação. Sua história ecoa até hoje como exemplo de resiliência e coragem. Falar de Chico Rei é lembrar que a escravidão não apagou reis,
rainhas, guerreiros e sábios da África. Pelo contrário, eles resistiram, se adaptaram e encontraram formas de manter viva a chama da liberdade. Sua memória nos lembra que, apesar das correntes, havia sempre um espírito indomável pulsando dentro daqueles homens e mulheres que foram injustamente escravizados. O legado de Chico Rei continua vivo nas ruas de Ouro Preto, nos cânticos que ecoam nas festas tradicionais, nas lembranças da Irmandade de Santa Efigênia e em cada história contada de geração em geração. Ele é símbolo de que a liberdade é um direito inegociável e de que nenhum poder consegue sufocar para sempre a força de um povo. Hoje, quando lembramos de Chico Rei, não vemos apenas um homem que sofreu como escravizado. Vemos um rei que, mesmo acorrentado, nunca deixou de sonhar com liberdade. Vemos alguém que transformou dor em esperança, sofrimento em luta e escravidão em libertação. Sua vida é prova de que, mesmo nas trevas mais profundas, sempre haverá uma luz acesa pela dignidade e pela coragem humana. Chico Rei permanece como um dos maiores heróis da história do Brasil, não apenas para o povo negro, mas para toda a humanidade que acredita na justiça, na igualdade e na força do espírito humano diante da opressão. Sua trajetória é lembrança viva de que a verdadeira realeza não se mede por coroas de ouro, mas pela capacidade de lutar pelo bem de todos. Ótimo! Vou criar agora a segunda parte da história de Chico Rei, também com cerca de 10.000 caracteres, dando continuidade, trazendo mais detalhes da sua vida em Minas Gerais, da importância cultural e religiosa da Irmandade de Santa Efigênia, da simbologia do ouro, do impacto de sua memória e do que ela representa até os dias de hoje. Chico Rei, a coroa da liberdade. A história de Chico Rei não termina quando ele conquista sua liberdade. Pelo contrário, é a partir desse momento que seu legado começa a se espalhar e a marcar de forma definitiva o imaginário coletivo. Se antes sua vida já era símbolo de resistência, agora ela se tornava também inspiração para centenas de homens e mulheres que viam nele a prova de que era possível sonhar e lutar pela liberdade. Diz-se que, após conquistar sua alforria, Chico Rei comprou uma mina de ouro em Ouro Preto, diferente dos antigos senhores. Ele não explorava seus irmãos africanos, mas buscava, através desse trabalho, libertar cada vez mais pessoas. Aos poucos, criou uma rede de solidariedade que transformava sofrimento em esperança. A cada escravizado liberto, crescia também a comunidade que ele formava, baseada em valores de união, dignidade e fé. Essa comunidade não era apenas um espaço físico, mas um verdadeiro quilombo urbano, onde a cultura africana era preservada em meio às tentativas de apagamento que a escravidão impunha. Ali se dançava, cantava, rezava e transmitia-se às novas gerações a memória dos ancestrais. Chico Rei entendia que a liberdade não se resumia a quebrar correntes, mas também a manter viva a identidade de um povo. Um dos símbolos mais fortes desse período é a Igreja de Santa Efigênia dos Pretos. Mais do que um templo religioso, ela se transformou em um espaço de afirmação cultural e espiritual para os negros de Ouro Preto. Santa Efigênia, a Santa Negra da Etiópia, representava resistência e identidade, e por isso foi escolhida como padroeira. A construção da igreja foi feita com muito esforço e sacrifício. Cada pedra carregava o suor daqueles que, mesmo oprimidos, erguiam ali um monumento à sua dignidade. A lenda conta que o ouro utilizado na ornamentação da igreja foi doado pelos próprios membros da comunidade, muitos ainda escravizados. Pequenas quantidades eram guardadas e entregues com devoção, como se cada grama de ouro representasse não apenas riqueza, mas também
a fé na liberdade. Assim, o templo se tornou um dos lugares mais sagrados e significativos da história negra no Brasil. Chico Rei, além de libertador, tornou-se uma espécie de pai espiritual e político daquela comunidade. Sua liderança não vinha de imposição, mas de respeito. Todos sabiam quem ele era, de onde viera e o quanto havia sofrido. Sua história dava força a cada um que ainda lutava contra a escravidão. Ele mostrava que não era apenas possível sonhar com dias melhores, mas também trabalhar para construí-los. Com o tempo, a figura de Chico Rei foi envolvida por lendas e tradições. Alguns relatos dizem que ele coroava seus irmãos, libertos em cerimônias simbólicas, recuperando os ritos de sua terra natal e lembrando que, mesmo na diáspora forçada, eles continuavam sendo reis e rainhas. Essas coroações, mais do que simples festas, eram atos de resistência cultural e política. Uma afirmação de identidade contra o sistema que tentava reduzir aqueles homens e mulheres à condição de coisas. O impacto de sua vida foi tão grande que a memória de Chico Rei atravessou gerações. Até hoje, Ouro Preto guarda a lembrança de sua presença. Nas festas religiosas, nos cantos de irmandade, nas histórias contadas de pais para filhos, ele continua vivo. Sua trajetória foi transmitida pela oralidade, preservada no coração do povo, mesmo quando os documentos oficiais tentaram silenciar vozes negras. A segunda parte da vida de Chico Rei mostra que ele não foi apenas um sobrevivente do sistema escravista, mas também um construtor de futuro. Ele soube transformar dor em ação, sofrimento em fé e esperança em liberdade. Sua mina não era apenas um local de trabalho, mas uma ferramenta de libertação coletiva. Sua igreja não era apenas um espaço de oração, mas também de resistência cultural. Sua memória não era apenas lembrança, mas também inspiração. É impossível falar de Chico Rei sem lembrar que, por trás de sua história, estão milhões de outras que foram apagadas, esquecidas ou ignoradas. Ele se tornou símbolo justamente porque representa a força de um povo inteiro que resistiu às maiores crueldades. Cada corrente quebrada por ele simboliza as correntes que tantos outros sonhavam em quebrar. Cada escravizado liberto por sua ação representa as vidas que poderiam ter sido diferentes se a liberdade tivesse chegado antes. O Brasil ainda carrega as marcas profundas da escravidão. E é por isso que lembrar de Chico Rei é tão importante. Ele não é apenas uma figura histórica do passado, mas um guia para o presente e para o futuro. Sua luta nos ensina que a liberdade deve ser defendida todos os dias, que a justiça precisa ser construída com coragem e que nenhum poder pode apagar a dignidade de um povo. Na memória popular, Chico Rei permanece coroado, não com a coroa dourada de um rei terreno, mas com a coroa simbólica de alguém que soube transformar dor em glória e escravidão em libertação. Sua vida é a prova de que a realeza verdadeira está naqueles que lutam pelo bem comum, que não se conformam com a injustiça e que acreditam na força da coletividade. Assim, a história de Chico Rei continua. Não é apenas uma lembrança do passado, mas um chamado à ação. Um convite para que olhemos para a nossa história com coragem, reconheçamos as feridas abertas pela escravidão e trabalhemos para construir um futuro mais justo, onde a liberdade e a dignidade sejam de fato universais. Chico Rei permanece vivo em cada gesto de resistência, em cada celebração da cultura negra, em cada luta por igualdade. Ele nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, ainda é possível sonhar e lutar. Sua vida é a semente da liberdade plantada em terras de dor, mas que floresceu em esperança eterna.